Essa é a diferença, né? Meu filho mesmo, ele pega essa câmera aqui e ele fala pra mim o que é pra eu fazer. Aí se eu faço alguma coisa errada, eu já te ensinei uma vez. Ele não quer saber também, Chico. Deixa eu só ver se vai enquadrado bem. Podemos começar? Bom, Edson, como que você foi trabalhar na TV? Bom, eu fui trabalhar na televisão no começo da década de 80. Me convidaram uma primeira vez, eu estava ainda trabalhando em revista, na editora Abril, mas da primeira vez, por volta de 1980, eu realmente acabei não indo, que foi um convite para ir para o Rio, né? Mas aí na segunda vez, em 82, eu acabei indo e fui para o Rio. Foi a Alice Maria que me convidou, eu fui trabalhar no Centro de Produção de Notícias na Globo, no Rio. Centro de Produção de Notícias é aquele departamento que existe até hoje, que é responsável por toda a coordenação de produção, né, da rede. Então, para todos os telejornais, seja o Bom Dia, o Jornal Hoje, o Jornal Nacional e o Jornal da Globo, né? Então, naquele momento era um centro integrado, que é um modelo que vem da televisão americana, CNN principalmente, né? Que é o modelo que eles chamam de ponte. Então você tem um núcleo que se correlaciona, né, com toda a rede e acaba direcionando as pautas, levantando todos os assuntos para aquelas reuniões setoriais, pontuais, né, que são realizadas durante o dia. Então este é o trabalho do Centro de Produção de Notícias. Então em 82 fui convidado e aí nessa segunda vez eu resolvi sair da Abril, trabalhava, né, em impresso, né, em revista, para enfrentar a mídia eletrônica. E na época, qual que era a sua formação? O que Então, que eles exigiam? Não, na verdade, veja bem, nós estamos falando num momento em que a televisão estava mal começando, né? Vamos dizer assim, de 82 nós estamos falando em 7 anos de telejornalismo, né? A Globo começou a investir muito no jornalismo a partir da década de 70, desculpe, meados da década de 70. E aí foi que começaram a fazer Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, por exemplo, surgiu em 75, 76, aqui em São Paulo, né? E o grande celeiro, claro, de profissionais para o telejornalismo era o próprio jornalismo impresso. Então era lá que eles iam buscar. Então tinha que ter alguma experiência. A experiência no jornalismo, claro, como jornalista. Eu acho que isso é essencial, né? Hoje é um pouco diferente porque você já forma os profissionais para a mídia televisão, né? A mídia eletrônica. Mas naquele momento, a sua formação mais importante era ser jornalista. Ser um bom repórter, um bom jornalista. Então eram nesses veículos, nessas empresas que eles iam buscar, né, os profissionais. Abril, Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, enfim. Eram os grandes celeiros de futuros telejornalistas. E você fez, para virar telejornalista, eles davam algum curso ou não? Entrava já na prática, e aprendendo no dia a dia. Como na própria profissão, né, do jornalismo impresso. Você pode estudar, pode aprender, mas você vai aprender na prática mesmo, né? E no telejornalismo, claro que a Globo sempre possibilitava, dependendo da função, né, uma formação, um curso de reciclagem mais rápido, por exemplo, para edição, principalmente na parte técnica, né, o cinegrafista, o câmera, né, na verdade. Então esse pessoal passava por uma formação, cursos de formação. Eu me lembro que isso foi posterior, uns 4, 5 anos depois, a Globo começou a fazer cursos em todo o país de formação. Então era um grupo de pessoas que fazia esses cursos de reciclagem em toda a rede, em todo o país, para, na verdade, uniformizar o padrão, né, a formação dos profissionais. Como que era a rotina ou o trabalho diário do telejornalista naquela época? A rotina, eu acho que ela não mudou muito. Qual foi a grande mudança que houve? Foram as ferramentas à disposição do jornalista, né? A rotina era, claro, veja bem, o profissional de televisão, que trabalha no telejornal, ele continua sob a mesma pressão. Essa é a grande diferença, né? A pressão na televisão é muito grande, porque no rádio, você com o celular,
você coloca a matéria no ar. No jornal, você faz a matéria em casa, se for o caso. Na televisão, se você não tiver imagem, você não tem a matéria, né? Então, o grande drama na televisão é conseguir a imagem. Então, você tem que chegar antes nos eventos que estão acontecendo. Você precisa de ter a imagem. Então, essa pressão é muito grande, principalmente ali, que é conhecido como chefia de reportagem, né? A chefia de reportagem ela é o grande barômetro, né, do que é o telejornal. Porque ali você tem as pautas, as pré-pautas, as pautas daquele dia, e no decorrer do dia você tem os eventos que vão acontecendo. E aí você tem que decidir se continua naquela matéria que você está fazendo, que teoricamente é fria, e se desloca a sua equipe para outra matéria. Com o seguinte condicionante: e se não tiver essa segunda matéria? Você perdeu uma? Exclui responsabilidade. Muita. Então, esta pressão, esta decisão que você tem que tomar a todo instante é que é a grande pressão, a grande adrenalina na televisão, no telejornal. E quais foram as mudanças mais significativas no trabalho do telejornalista que você pôde observar? Então, eu acredito que a grande mudança foi que esse potencial do avanço tecnológico possibilitou ao jornalista de televisão, ao repórter, uma possibilidade muito maior. Por exemplo, a microcâmera, né? Então, possibilitou esse jornalismo investigativo de uma forma, né, mais muito eficiente para a televisão, porque você consegue uma imagem que antes você não conseguiria. Claro, você tem que discutir uma série de coisas também aí, a questão até onde você pode avançar, a privaticidade, uma série de outros fatores, mas eu estou dizendo a possibilidade que você tem de fazer uma matéria, né, que isso antes não existia. A própria capacidade que você tem de colocar uma matéria de qualquer lugar do mundo, sem depender, né, de grandes estruturas. Então, vamos nos lembrar da cobertura da guerra do Iraque pela CNN, por exemplo, e as outras emissoras, né, emissoras portuguesas e até brasileiras, e que você tinha uma transmissão online direta, né, por satélite, via satélite, do saguão do hotel, e só com o seu equipamento. Então, esse é um grande avanço, né? É uma grande abre uma possibilidade muito grande para o jornalismo de televisão, o telejornalismo. E você tem em mente como que era a estrutura da redação antes, né? Porque algumas pessoas que eu conversei, parece que não tinha assim muitas funções definidas. Não, claro que tinha. Tinha? Lógico. Mas eles davam preferência para os redatores, né? Pessoas que dominassem bem a... Você veja, como eu te falei, naquele momento, década de 80, década de 70 e 80, né? Eu sou testemunha da década de 80. Mas eu sei que na década de 70, quando começou, também foi assim. Então nós já estamos ali uma segunda etapa. Como eu disse, a televisão foi buscar no jornalismo impresso os profissionais para fazer, mesmo porque quem veio dirigir veio do jornalismo impresso. Então esses foram buscar outros profissionais que eles conheciam, né, para trazê-los para a televisão. Esses profissionais, portanto, eles trazem para a televisão uma cultura, que é a cultura dos grandes veículos nos quais eles trabalharam no jornalismo impresso. Então você traz essa estrutura, ou seja, chefe de redação, chefe de reportagem, editor executivo, editores, toda essa estrutura ela vem para a televisão. Mas tem uma grande diferença, né? Nós estamos falando de funções, mas a estrutura da televisão ela é diferente da estrutura, mesmo que sejam, digamos assim, cópias, nomes semelhantes que você importa, mas na verdade as tarefas que têm uma conceituação semelhante, mas na verdade a estrutura ela é diferente. Vou dizer por quê. No jornalismo impresso, você tem uma hierarquia que ela é, digamos, vertical. Na televisão, a hierarquia, por mais que você tenha nomes semelhantes, ela é horizontal. Quando eu quero dizer horizontal é o seguinte: não importa onde você esteja nesta cadeia, a importância é a mesma. Não importa que você esteja aqui, é o editor-chefe, mas se aquele boy
não trouxer motoqueiro, um motoboy, não trouxer aquela fita, você não tem a matéria no ar. Então não adianta ter bolado uma grande pauta, ter conseguido um grande furo, seja lá o que, mas se essa fita não chegar, né, eu estou falando naquela época, hoje você manda até via internet, via eletrônica, mas a horizontalidade ainda mantém-se. Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, quando você chega na televisão, é aí que você vê esse fluxo, digamos assim, democrático, né, da informação. Porque ela não é verticalizado, é horizontal. Isso é muito bonito. E quais as funções que você desempenhou? Então, eu fui produtor, depois eu fui chefe, quer dizer, em vários momentos que eu trabalhei em várias emissoras, né? Fui chefe de reportagem, fui chefe de redação, né? Então tive várias experiências, né, no veículo televisão. E você poderia comentar sobre o processo de elaboração do telejornal desde o começo então, até o final? Na verdade... Na época do videotape? Sem videotape ainda ou não? Não, quando eu cheguei ainda você não tinha, porque na verdade eu comecei numa televisão que era um padrão, né, que é a Globo, numa estrutura que é uma estrutura no Rio, que era a estrutura central, né, da televisão, e no centro nervoso, porque é o centro de produção de notícias. Mas logo em seguida, depois eu tive uma experiência na Abril. Essa experiência foi muito importante, porque Abril Vídeo foi uma experiência que a partir dali, digamos, começaram novas experiências na televisão brasileira. Eu vou explicar por quê. Abril Vídeo resolveu fazer televisão em 1983. O que acontece? Ela não tinha emissora. Então ela aluga um espaço na TV Gazeta. Um espaço tanto físico quanto da própria emissora, né? Da grade da emissora. Então, entre 7 e 10 da noite, todo dia esse horário era da Abril. E quem estava à frente desse projeto, justamente o Mercadante e o Chico Santa Rita. Então, eu fui para esse projeto. Então, essa foi uma grande experiência. A experiência justamente de você fazer uma televisão de uma forma que você não tinha recursos, mas, portanto, você tinha que usar mais, você tinha que usar criatividade. Qual foi? Quem estava lá? Então, eu vou te citar um exemplo, né, desse momento. Esse é um momento muito interessante, porque exigiu de todos nós um processo de como fazer sem ter os recursos. E fazer de uma forma que pudesse, não brigar com a Globo, porque a Globo sempre dominou, mas que pudesse ter uma certa inserção, né, nessa programação paulista, estou dizendo, né, porque era uma emissora que era captada aqui em São Paulo. Bom, então o programa chamava São Paulo na TV. Quem é que apresentava? Hoje são conhecidos, mas quem é que estava sendo lançada como apresentadora, ainda muito jovem? Silvia Popovic, junto com Paulo Marcum. Então Paulo Marcum, que era um repórter, começou a ancorar neste programa. Então ele formava uma dupla com a Silvia Popovic. Qual que era, portanto, a grande, digamos assim, como é que você podia vencer esta falta de reportagem? Porque não tinha muitas equipes, tinha 4, 5 equipes, né? Muito pouco para fazer uma televisão com tanto tempo de jornalismo. Então, o programa, ele convidava as pessoas para irem até o estúdio e lá na bancada a Silvia e o Marcum entrevistavam e conversavam, e era o assunto do dia. Então, o que estava acontecendo? Isso hoje é muito comum, mas naquele momento não era. Então, foi lá nessa experiência da Abril Vídeo, São Paulo na TV, que começou-se a fazer essa interação, né, do estúdio, levando as pessoas para dentro, ou seja, a notícia lá em tempo real, ao vivo, no estúdio. Lá que começou na Abril Vídeo. Então, Paulo Marcum, citei, Silvia Popovic, a própria Cláudia Matarazzo, com Tavinho Sesc, que fazia um programa, né, que era 2 na cidade, sempre procurando as novidades, variedades. Quem também, o Enfio era um colaborador que toda semana ele estava lá, gravava com a gente. O Mário Covas, prefeito, tinha uma entrevista dele aos sábados, então ele ia lá prestar contas todo sábado, era o prefeito, né, da cidade. O Hamiltinho Almeida, repórter, grande jornalista, né, também tinha o seu programa lá na Abril Vídeo. E
um grande repórter também, que já era um grande repórter da mídia impressa, e que começou ali a fazer toda uma carreira no jornalismo investigativo policial, o Caco Barcelos. Então tinha um programa de 5 minutos diário com ele, que era Caso Polícia. Então ele ia descobrir, desvendar um caso que estava, enfim, um caso de tortura, um caso, né, de crime, era ele que ia fazer. Lá que ele começou esse trabalho, que hoje ele é um expoente, né, nessa área, mas foi lá. Ele já era um grande repórter do jornalismo impresso, mas na televisão ele começou lá. E aí, só para você ter uma ideia, eu estou falando de um momento muito crucial, porque estou falando dessa investigação policial, mas naquele momento ainda existia a tortura. Não só a tortura, claro, existia a ditadura. Nós estamos no processo de transição. Você só vai ter a transição depois, né, 3 anos depois, mas lá você está no final ainda, mas ainda valiam os preceitos da ditadura. Então você tinha muitos problemas ainda. Por exemplo, era o momento das diretas já. E você sabe que nós não podíamos noticiar assim também com tanta a própria votação no Congresso, né? Então, usava-se daqueles artifícios, né? O tempo em Brasília hoje está nublado, com possibilidade de chuva, que os papos já estabilidade e nós também lá, entendeu? Isso foi proibido, porque não deixava depois que se falasse isso, né? Mas era uma forma de você tentar noticiar como é que estava o clima dessa mudança política, né? Que estava sendo conduzida pelo movimento das diretas já. Bom, você que pegou bem essa época, né? Na sua opinião, a TV brasileira, ela realmente copiou o americano e mantém até hoje, ou a gente... Eu acho que a gente não pode ter vergonha, né, de ter como modelo aquilo que precedeu, né? Na verdade, eles precederam todo esse processo. Então, não dá para dizer, o jornalismo da CNN, por exemplo, que começa em 1980, é um jornalismo exemplar, né? Além disso, a televisão americana tem outros exemplos. 60 Minutes, por exemplo, é um programa, né, que teve um filme recente, O Informante, né, que foi feito, história real, em que o programa produziu, né, na verdade, uma reportagem com o ex-executivo de uma empresa de fumo, né, que ele faz uma grande denúncia. Então toda aquela trama que você vê que é real, né, que aconteceu. E é de um programa de televisão muito famoso, 60 minutos, que até hoje existe na TV americana. Então eles têm esse modelo, a própria CNN, né? Ele tem esse modelo de se fazer o telejornal, não só o telejornal, mas outros tipos de cobertura. E não tem como dizer que eles começaram antes, né? Mas mantém ainda? Você acha que a gente... Eu acho que o brasileiro, ele é muito criativo, né? Então você veja, nossa linguagem de televisão ninguém tem no mundo de telenovela. Então, a linguagem de telenovela brasileira é brasileira, né? Nós somos incomparavelmente melhores do mundo, né? Em telejornal, claro, nós fomos lá, seguimos, tem certos modelos que até hoje você vê que são, não que são cópias, mas são inspirados na televisão americana, mas nós temos até talk shows, etc. Mas o brasileiro é muito criativo, né? E vai se adaptando, vai se adequando e vai transformando. Então hoje nós temos telejornais que têm uma receita, digamos assim, que são, claro, inspirados, mas não cópias. Cópia não. Pode se inspirar, você pode ter uma certa semelhança em alguns aspectos. Mas, por exemplo, em estrutura. Essa estrutura do Centro de Produção de Notícias, CPN, é uma estrutura americana. São os americanos que fazem isso. Você imagina a CNN com tantos correspondentes no mundo, se não tiver uma estrutura que eles chamam de ponte, que faça esse link com o mundo inteiro. Não consegue. E é um canal de televisão 24 horas de jornalismo, né? Hoje nós temos aqui no Brasil, Globo News, etc. Mas em 1980 eles começaram a fazer essa televisão. Então, esse modelo de articulação da produção da notícia é o modelo americano. É o modelo CNN, né? Que é um modelo muito extremamente eficiente. Você se lembra alguma história de fatos corriqueiros, coisas cotidianas das redações de TV? Não, eu lembro de alguns, quer dizer, você vai passando, você vai vendo, de algumas situações que acabam ficando meio estereotipadas, mas elas são verdadeiras, né? Por exemplo, na Globo, lá o comentário, isso é verdadeiro, né? Havia 2 grandes celeiros de telejornalistas.
Rio Grande do Sul, a RBS na rede sempre foi, então você pode ver nos telejornais, grandes repórteres, todos vieram, a maior parte veio de lá do Sul, a grande formadora de telejornalistas é a RBS lá, isso é o Rio Grande do Sul. E outro também, foi um celeiro, hoje talvez nem tanto, mas já foi muito, muito forte, até competia com o Rio Grande do Sul, que é a TV Bahia, entendeu? Então a Bahia também foi uma grande formadora de telejornalistas, né? Então havia, digamos assim, essas histórias, né? E são verdadeiras, né? Na Manchete, por exemplo, a Manchete teve várias fases antes e depois de desaparecer, né? Mas eu peguei uma fase, porque eu fui trabalhar quando o Paulo Henrique Amorim, que também era do jornalismo impresso, quando ele foi convidado para ir para a televisão. Ele começou na Manchete, aí ele me convidou, eu fui junto. Então eu vim aqui para São Paulo para coordenar aqui em São Paulo o telejornalismo, né? Numa segunda fase da Manchete, que ela teve uma primeira, aí na segunda chamaram o Paulo Henrique e eu fui junto. Depois ele saiu, eu saí também. E aí depois que ele foi para Globo e começou toda a sua carreira, né? Na Abril Vídeo eu te contei, o Caco Barcelos, né? Lá ele começou a fazer essa grande carreira de jornalista, de telejornalista, de repórter de televisão investigativa, né? A Silvia Popovic, o Paulo Marcum, eu citei o Luiz Fernando Mercadante, o Chico Santa Rita, mas a Neuza Rocha, que também estava lá com a gente lá na Abril Vídeo. A Neuza vai ser entrevistada. Vai, então a Neuza estava lá, nós estávamos juntos lá na Abril Vídeo. Estou dependendo dela me ligar, porque ela é muito ocupada. Muito ocupada, né? Exatamente. E lá também duas pessoas muito interessantes, muito importantes, viu? O Fernando Weisberg e a Junca Yamanaka, mas na operação. Porque o Fernando Weisberg, jornalista também, mas engenheiro. Ele sempre cuidou da parte também operacional, né? E a Junco é aquela que está... E a Junco que está na GW até hoje, mas ela é a grande coordenadora pessoal de cinegrafistas, né? Pessoal de campo, né? E me lembro também de um grande câmera que conheço desde aquela época, câmera até hoje, né? Que é o Zé Martins. Então o Zé Martins é olha, tem câmeras excepcionais. Eu me lembro muito dele trabalhando juntos em alguns momentos, né? Então eu me lembro de uma reportagem que fomos fazer no Nordeste, até de denúncia. E o Zé Martins, e essa reportagem era o seguinte, era numa determinada área de pessoas, funcionários de uma empresa. Havia uma denúncia de que a empresa estava soltando cloro, e esse cloro estava prejudicando a vida das pessoas, intoxicando. Estou falando no Nordeste, estou falando no interior de um determinado estado, né? Numa situação de vida bastante, eu não diria escrava, mas naquele momento, inclusive década de 80. Então o que acontece? A pessoa não vai te confirmar se aquilo está acontecendo. Lógico, e você tem que respeitar isso, né? Então quando eu perguntei à moradora, né, lá de dentro, perguntei se estava acontecendo aquele problema, ela não respondeu. Ela ficou olhando para mim, mas ela, ou seja, você sentia que ela estava, ela não disse nada, não confirmou com a cabeça, não disse nada. E o Zé Martins, nesse momento, focando a entrevistada, ele dá um zoom, né, lento nos olhos dela. Ou seja, televisão você sabe que não existe silêncio, né? Televisão, 1 segundo sem nada é o fim do mundo, mas foram uns 3, 4, 5 segundos de silêncio, ou seja, ele gravou o silêncio ali, mas que disse tudo, porque ele simplesmente deu um zoom, né, nessa entrevistada, e a expressão dela, ela não disse nada, o olhar dela dizia tudo. Então eu digo sempre o seguinte para o Zé, sempre que eu reencontro, né, você é o câmera que consegue gravar o silêncio. Esse silêncio disse tudo nesse momento. Outras pessoas também, bom, sim, muito importante naquele momento que eu falei para você na Abril Vídeo, assim, é interessante, né, ver isso, que eu disse para você que não havia recursos. Naquele momento não tinha, por exemplo, gerador de caracteres na Abril Vídeo. Então você tinha que usar cartão. Cartão é um processo muito antigo na televisão. Década de 80 já existia GC, mas nós não tínhamos lá na Abril Vídeo. Então tinha que fazer o cartão, que é o GC, os caracteres, aqui o nome do Marcon, o nome da Silvia Popovic, era gerado numa segunda câmera e depois fundido para colocar no ar. Então só para você ter uma ideia. Às vezes, e esse é um processo antigo na televisão, década de 50. Década de 80 nós tivemos que usar, porque não havia ainda gerador de caracteres lá na Gazeta onde nós fomos fazer o programa. Só para te dizer
que as dificuldades, na verdade, elas são estimulantes, né? Quando você tem tudo à mão, às vezes, você não consegue fazer, porque você precisa do gerador, tem, precisa do teleprompter, tem. Lá não tinha nem teleprompter, né? Então, era uma dificuldade. Era mais raça mesmo. Feito na raça. Mas foi um programa muito importante, porque a partir dali... Você tem algum exemplar dele? Eu acho que quem tem... Você vai entrevistar o Marcon ou não? Eu não tenho contato com ele está na lista, mas eu não tenho... Eu acho que você deveria falar com ele. Ele tem? Paulo Marcon, com certeza. Porque nós estamos falando de década de... Quem pode ter também é o Mercadante, eu acho mais difícil. O Chico Santa Rita, você vai falar com ele? Vou, mas também estou sem contato dele. É. Onde o Chico anda? Não, o Chico você vai no escritório dele aqui em São Paulo, né? Depois você me dá o... Depois eu te passo, O escritório dele você encontra por aí, é fácil. Eu passo até e-mail, que é mais fácil. Então, na verdade, a dificuldade, na verdade, ela é um momento em que te faz com que você fique mais criativo, né? Veja só, naquele momento da ditadura, em que havia uma censura muito rígida em relação à música, né? Por exemplo, as nossas músicas foram obras-primas, porque você tinha que dizer sem dizer, tinha que protestar sem avançar o sinal, né? Na verdade, então isso, claro, aqueles festivais de música. E os telejornais tinham que informar sem falar. Precisavam informar, a não ser alguns que não informavam mesmo, porque a direção... Esse exemplo que você deu aí do silêncio da mulher, por né? exemplo, Uma imagem diz mais do que... Uma imagem, você não... Ali era imagem, porque a televisão é imagem, né? O texto, infelizmente é isso, o texto é acessório na televisão. Mas o texto da televisão é muito difícil. Ele não é fácil, porque ele tem que ser substantivo, ele não pode brigar com a imagem. Então, para a televisão foram, sem dúvida, grandes redatores, grandes textos, né? Que vieram do jornalismo impresso, onde já tinham essa capacidade, essa habilidade. Mas lá eles tiveram que aprender, porque o texto deles lá era... Agora, é muito mais difícil, porque só quem faz um bom texto é que consegue fazer um texto substantivo, é o texto de apoio para a imagem, entendeu? Porque você não pode brigar com a imagem, você tem que levantar a imagem, exaltar a imagem. É isso. Acho que é só, né, mestre? Você quer acrescentar? Nossa, você me deu muitas informações. Eu acho que é um deles que você tem aqui. Eu queria falar que naquele... Por exemplo, eu disse que você citar alguns nomes. Naquele momento, lá na própria Globo, quando eu fui, então, grandes jornalistas que vieram do jornalismo impresso já estavam presentes. Por exemplo, o Vianney Pinheiro, que é o Pinheirinho. Ele estava lá no CPN, onde eu fui trabalhar. O Vô, ele já estava lá, era diretor de telejornais locais. O Gonzalez estava lá, ele trabalhava no Globo Repórter, entendeu? Então, isso que eu estou te falando, quer dizer, era um momento em que Dante Matiusi chefiava aqui a TV Globo em São Paulo, o Dante, né? Então, era um momento em que os principais, digamos assim, profissionais que estavam trabalhando no telejornal eram pessoas que tinham acabado de chegar, já tinham uma carreira no jornalismo impresso. Era aquele momento. Hoje já é diferente, porque você tem várias gerações que já foram formadas especificamente para o telejornalismo. Né? Tudo bem, são momentos, né, muito interessante também é o seguinte: quando eu cheguei na televisão, na TV Globo, naquele momento, eu cheguei no final de 82, as eleições tinham acabado de ser encerradas. E houve um grande problema na eleição, que foi o caso Proconsult. Né? Isso desgastou muito a TV Globo. O caso Proconsult é aquele da eleição do Brizola contra o Moreira Franco. E o Proconsult era uma empresa de informática que o TRE do Rio resolveu contratar porque se julgou inabilitado em processar tantos mapas. E o Proconsult, vários agentes do SNI trabalhavam na Proconsult. O que houve aqui foi muito interessante, porque isso é história, né? A Rádio JB, que era dirigida, né, por parte de telejornal, era dirigida pelo Procópio Mineiro. Então, o que aconteceu? Eles resolveram. Isso é jornalismo, entendeu? Jornalista você tem que ser sempre, seja televisão, seja na revista, seja no jornal, seja no rádio, é jornalista. O que ele fez?
Ele resolveu, nós estamos falando de 1982, foi uma primeira eleição para governador, eleição direta. Ele resolveu fazer o acompanhamento do mapeamento das urnas, de todas as sessões. Não, o mapeamento das urnas. O que ele fez? Ele contratou centenas de estagiários no Rio, estado do Rio inteirinho. Então ele começou a fornecer as informações e começou a haver um conflito. Pelo mapeamento da JB, o Brizola estava na frente. Pelo mapeamento do Proconsult, o Moreira Franco estaria na frente. Então esse caso Proconsult, o TRE levou um mês, porque tiveram que revisar todos os mapas. Se não fosse esse mapeamento feito pela Rádio JB, o Moreira Franco teria ganho. De uma forma estranha, né? De uma forma estranha, como todos nós já sabemos. Mas, então você veja que o jornalismo, o papel do jornalismo naquele momento, né? Se a Rádio JB não tivesse feito esse acompanhamento, isso custa. Claro, você tem que contratar estagiários, custa um trabalho de organização muito grande. Isso foi feito depois, várias vezes, tudo bem, né? Era feito, os jornais faziam, as próprias emissoras de televisão faziam. Mas naquele momento foi uma possibilidade de você impedir que houvesse um resultado diferente daquele que era o real. Estava caminhando para isso. Isso ficou famoso, né? Eu lembro desse escândalo caso Proconsult, mas isso. eu me lembrava Não, especificamente. esse caso. Então, quando eu cheguei lá na Globo, isso tinha acabado de acontecer. E muito mal-estar, né? Entre nós jornalistas, né? Porque é uma coisa que ficou mal. Claro, a Globo estava lá porque ela dava notícia, mas se não fosse o JB, o resultado daquela eleição, o Brizola não teria sido governador. Hoje em dia não é mais possível isso. Não, hoje não. Hoje não. Não. Hoje, e você veja que você tem o resultado do Brasil, né? Nós tivemos em poucas horas, né? É algo quase impossível de se imaginar. Nos Estados Unidos você não tem ainda. Porque é manual. Né? Não, cada estado, porque é uma república, né, federativa de fato. Porque tem voto distrital. Cada também. estado tem a sua autonomia e tem a sua lei eleitoral. Então a Flórida aparentemente é o estado mais atrasado. Tem máquinas do século XIX ainda processando, máquinas manuais que perfuram um cartão. Então naquela recontagem que houve, né, na eleição do Bush, na primeira, levaram quase um mês, né, para poder chegar ao resultado. Mas nós aqui no Brasil não, nesse aspecto estamos bem avançados. Acho que é isso. Então, agora você precisa me dar os contatos, deixa eu só desligar aqui, do Mercadante. Não, eu vou te dar, mas